É interessante como a gente vai acompanhando, vai vendo algumas notícias, vai vendo algumas coisas, e geralmente comigo é mais ou menos assim que funciona, né? Na terça-feira, domingo eu venho, eu prego, na segunda-feira eu tento esquecer um pouco a igreja, não se ofenda com isso, porque é o único dia que às vezes a gente consegue descansar, eu e Georgia. Então eu procuro dar uma esquecidinha em igreja para, focar um pouquinho em mim, nas minhas tarefas em casa, nas coisas que eu tenho que fazer. Mas a partir da terça-feira eu já começo a ir para Deus e dizer: Senhor, o que o Senhor tem para nós no domingo? O que o Senhor tem para nós no domingo? Então eu começo em oração, eu vou para a Bíblia, tal. Às vezes na Bíblia alguma coisa me chama a atenção, então eu começo a estudar, Deus vai confirmando, Deus vai levando. Amém? E aí a gente vai. Às vezes chega quarta, quinta, sexta-feira, já começa a dar 3 tipos de ruim, porque não vem nada. E eu começo: Senhor, tem misericórdia. Aí eu já não oro pedindo algo, eu já oro pedindo misericórdia. Deus, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Jesus, me ajuda aí, não me deixa nessa furada não, certo? É engraçado porque o Senhor olha, eu imagino que Ele olha para a gente e diz assim: filho, assim, o que você está aí com 3 ruins na barriga? Você sabe que sempre na hora eu te dou alguma coisa. Mas humanos e falhos como somos, nasce no sábado então. Querido, se não tem nada no sábado, meu Deus, aí, meu irmão, aí o negócio ficou feio. Mas eu sei que o Senhor vai dar. O que não foi, graças a Deus, dessa vez. Aconteceu que nessa semana, eu vendo algumas notícias, e aqueles que estão comigo já há mais tempo, sabem o quanto eu gosto, o quanto eu gosto da história de guerras, né? Eu estudei muito sobre a Primeira, Segunda Guerra Mundial, são coisas que me atraem, coisas que eu gosto, de vídeos de assistir, leituras, enfim. E eu vi ali uma chamadinha de alguma coisa que eu não recordo agora, que falava sobre guerras. No momento que eu olhei aquilo, eu falei assim: opa, sabe quando dá aquele, opa, como diz a pastora Jorge, deu aquele esquinape, pum, eu falei assim: espera aí, deixa eu pensar um pouco mais a respeito disso, deixa eu orar um pouco mais a respeito disso. E eu vi que ali era a direção que Deus estava nos dando para essa noite e para a noite do dia 29, quando eu estiver de volta. Eu volto no dia 27, dia 29 eu estou ministrando, aí eu vou encerrar a mensagem que eu começo hoje. Então preste bem atenção e me responda: nós estamos ou não estamos em guerra? Sim. Agora não precisa responder. Se eu perguntar para você: tá, mas que tipo de guerra? Porque se nós pararmos para pensar, existem vários tipos de guerra acontecendo ao redor do mundo. Existem vários tipos de guerra em todos os níveis, em todas as esferas acontecendo ao redor do mundo. A Bíblia diz que nos últimos dias nós ouviríamos o quê? Guerras e rumores de... Agora, quando nós paramos para pensar sobre guerras e rumores de guerra, qual é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça? Uma nação invadindo a outra. Sim ou não? Né? Como nós temos aí essa guerra que parece estar se delongando demais, e aí já tem aí os apocalípticos: não, agora vem a WW3, né? a terceira guerra mundial, Ucrânia e Rússia, porque agora os Estados Unidos vão vir para cima. O Diogo, a gente sempre está compartilhando alguma coisa, né, Diogão? Então tudo bem, pode até acontecer, não sei, mas que a Bíblia diz que haveria guerras e rumores de guerras, isso é fato. Só que o que nós precisamos entender é que ainda que venha num primeiro momento, na nossa imaginação, a questão de vermos nação contra nação, uma nação invadindo aqui, outra invadindo lá, o Hezbollah indo para cima de Israel, Israel atacando o Líbano, aquela bagunça toda, guerras de todo lado, nós deixamos e desconsideramos outros tipos de guerra que têm acontecido. Nós começamos a desconsiderar outros tipos de guerra que têm nos cercado e que nós não paramos muitas vezes para prestar atenção. Porque quando nós falamos de guerra, nós vamos imediatamente pensar então, nação contra nação, e num segundo momento, algo de guerra que vai te pensar, é o diabo levantando. Guerra, porque Satanás se levantou. Ok, nós vamos chegar lá. Mas geralmente é isso que a gente pensa. Só que na maioria das vezes nós desconsideramos que nós enfrentamos outros tipos de guerras. No trabalho você enfrenta guerras. Você enfrenta guerras com aquele chefe que não gosta de você, você enfrenta guerras com aquele outro funcionário do mesmo setor que está toda hora te denegrindo a imagem, tentando puxar o teu tapete porque ele quer o teu lugar. São guerras? São ou não são? São. Na faculdade, na escola, com as doutrinações ideológicas, né? Então vai lá
um crente abençoado, um jovem abençoado, cheio do Espírito de Deus, e ele por mais que ele tente se firmar ali, muitos conseguem, infelizmente outros não, porque o bombardeamento ideológico e político ideológico, ele é tão grande que eles têm, feito uma lavagem cerebral. É ou não é uma guerra? É uma guerra. Bom, você é professora, a Ieda é professora da rede municipal, vocês sabem disso. Você sabe que essa guerra ela está lá. Então nós enfrentamos vários tipos de guerras, escolas, trabalho, faculdade. Nós somos afrontados nos nossos comportamentos. Aliás, quando eu estava pensando em guerras por conta do nosso comportamento, é que parece que hoje o mau comportamento é o normal. E um bom comportamento, cara, você está se comportando bem, está tudo errado. Os valores foram invertidos. Guerra. Diariamente nós enfrentamos guerras pessoais. Como assim? Relacionamentos. Relacionamentos. Estamos sempre em meio de uma guerra ideológica, uma guerra política, enfim. Está na hora de você começar a parar e prestar atenção nos tipos de guerra que tem te cercado, nos tipos de guerra que tem feito parte do teu contexto do dia a dia. Começar a observar a respeito disso. E quando você começar a observar isso, comece a observar os conflitos e guerras que estão ao seu redor. Muitas vezes, por conta disso, quando você começar a prestar atenção, muitas vezes você será... Gente, isso não é uma possibilidade, na grande maioria das vezes isso é uma realidade. Você será tomado por medo, depressão, receios, dúvidas, confusão. Porque quando você se pega cercado de guerras, quando você se pega, quando você identifica, rapaz, eu estou em guerra com essa situação, eu estou em guerra com essa situação. Ou quando eu estou ouvindo guerras, meu Deus, agora o fulano invadiu, meu Deus, agora o exército foi para a rua, meu Deus, olha a Venezuela, meu Deus isso, meu Deus, olha aquilo, o que vai ser do meu país, o que vai ser isso, o que vai ser aquilo. Geralmente as pessoas começam a ser tomadas por medo, depressão, receio, dúvida, confusão, e rapaz, isso dá uma bagunça na cabeça da pessoa. E é justamente nesse momento que nós percebemos que apesar de não estarmos diretamente envolvidos numa guerra armada, capacete, fuzil atravessado no peito, nós estamos sendo muitas vezes tomados pelos sentimentos de medo, de confusão, de pavor por conta dos conflitos mais diversos que têm acontecido. Quer ver um tipo de conflito que talvez você não leve em consideração e que muitas vezes pode parecer que é apenas uma pequena discussão, mas essa pequena discussão pode se tornar uma guerra? Em casa. Relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, isso pode se virar um cavalo de batalha. Sim ou não? Sim. Agora, uma outra coisa muito interessante. Você já teve a impressão de que quanto mais você procura estar mergulhado em Deus, quanto mais você procura estar intenso em Deus, quanto mais você procura se movimentar na direção de ter mais de Deus na sua vida, parece que as coisas ao seu redor, tudo conspira contra. Sim ou não? Mas com certeza sim. Meu Deus, eu fiz um propósito de jejum essa semana e meu Deus do céu, se levantou o cão e se levantou não sei o quê, e meu Deus do céu, guerra, meu filho. Experimenta essa semana em oração, dizer assim: Senhor, Pai, a partir de segunda-feira, amanhã, eu vou fazer 4 dias de jejum intenso, das 6 da manhã às 6 da tarde, vou ficar só no líquido. Muitos conseguem, mas pode ter certeza, no meio do caminho alguma coisa vai acontecer para te roubar a paz, para te tirar do foco, certo? Foi ontem? Nós estávamos aqui, todo mundo em jejum, só no chazinho, né? E 2 períodos do dia com um pouquinho de café, só. E aí eu precisei ir na farmácia aqui para o meu querido, o pastor Mauro. E eu fui na farmácia que está aqui, a São João. É guerra, meu irmão. Aí eu estou lá, compro os negócios. Gente, eu vou sempre nessa farmácia. E eu sempre pego o mesmo corredor. Dessa vez eu resolvi pegar um corredor diferente. Adivinha qual foi o corredor que eu peguei? Cheetos, baconzitos, chocolate, não sei o quê. Ô, guerra! Eu falei, está amarrado, Satanás, sai daqui. Cara, é incrível. Toda vez que a gente procura mergulhar em Deus, a coisa parece que se levanta. E aí começa a gerar todo tipo de dúvida na sua mente.
Por que eu entrei nisso? Por que eu comecei esse jejum? Meu Deus. E aí nós começamos também a perceber que os conflitos e as guerras que têm se levantado contra as nossas vidas, elas são diárias, muitas delas a gente só não percebe. Só não percebe. Só que você precisa, e preste atenção nisso, você precisa considerar algo muito, mas muito importante para a sua vida. Ouça, e se você está anotando, anote. Considere isso de uma forma muito, muito importante para a sua vida. Muito. Uma das grandes guerras que você mais vai enfrentar nos dias de hoje é num campo de batalha chamada mente. Quer um exemplo? Eu estou pregando e com certeza tem gente usando celular, ou Instagram, ou Facebook, ou qualquer coisa. É aqui, ó. É aqui, ó. É aqui. Então guarde isso no seu coração. Uma das maiores guerras que nós enfrentamos hoje é um campo de batalha chamada mente. Hoje é só uma pincelada. Hoje é só uma introdução. No outro domingo eu fecho isso aí indo mais profundo. Romanos capítulo 8, verso 5, diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, se a minha mente está ocupada com coisas da carne, é para a carne que eu me volto. Se a minha mente está ocupada, está cheia, povoada das coisas que vêm do céu, é para o Espírito que eu dou uma resposta. E o texto que nós lemos, o texto de Paulo, ele vai declarar de uma forma muito clara um detalhe. E guarde isso também no seu coração. Todas as nossas ações externas, repete comigo, ações externas. É aquilo que eu faço, meu comportamento, as minhas atitudes, é como eu trato as pessoas. Todas as minhas ações externas, elas são fruto da minha mente. Karen, me ajuda. Aquela frase, eu penso, logo existo, é Descartes? É. Eu penso, logo eu existo, disse Descartes. Eu penso, a minha mente pensa, eu ajo. Eu ajo. Então o que Paulo está falando em Romanos 8,5 é a coisa mais óbvia do mundo. Toda e qualquer ação que você toma na sua vida é o resultado daquilo que está na sua mente. Toda. Porque não tem como você tomar uma ação, ter um comportamento ou fazer algo, certo? Que não tenha antes, você antes não tem aqui, ó, maquinado, tratado, pensado a respeito. Vamos lá. Quantos conhecem aqui a síndrome de Lip Hardy? Só os mais antigos também, né? Não, um ou outro ali que sabe porque já conhece a historinha, né? Aqueles que têm mais de 45, 50 anos, não se manifeste, por favor. Certo? Hoje de manhã descobri que dos homens eu era o cara mais velho, pensa na tristeza do meu coração. Cara, eu sou o mais antigo no meio dessa galera toda, meu Deus, que desespero. Síndrome de Lip Hardy. Ó dor, ó céus, ó vida, nada dá certo para mim. Ó Jesus, eu sou um derrotado. Comece a pensar só assim para você ver onde vai parar a sua vida. É uma guerra na mente. Começa a dar voz, ou melhor, começa a dar voz e ouvidos para essa vozinha que está toda hora aí no teu ouvido dizendo assim, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você já tentou 2, 3 vezes, não deu certo. É razão. Você já viram tem uns videozinhos rolando aí que eu acho muito interessante. Muito interessante. Alguém... É um casal de cristãos, não sei se são pastores ou não, olha, e tem tudo, que bom que eu lembrei disso, porque tem tudo a ver com o que eu estou ministrando. Então, um dos videozinhos que eles produziram é assim, ela está passando no corredor de casa e tem um cara tomando um chandelle, um iogurte, sei lá o que é aquilo, que é o marido dela ali naquela ocasião, né? Aí ela passa assim, poxa vida, eu entrei em jejum hoje, sei lá, mas, nossa, isso deve estar gostoso, né? Aí o cara diz assim para ela,
Quer uma colherzinha? Não posso, eu estou em jejum. Ah, imagina, é só uma colherzinha. Não, mas é só jejum. Ah, Deus entende, é só uma colherzinha. É verdade, né? Verdade, é só uma colherzinha. Ela pega. Poxa, valeu, obrigado, muito obrigado. Como é que é o teu nome? Ele olha, Satanás. Porque é assim que ele faz. É assim que ele faz. Começa a induzir a mente. É assim que ele faz. Então, se você começar a dar ouvidos para setas, para sugestões, e até pessoas derrotistas, negativistas, impuras, é isso que você vai acabar se comportando. É dessa forma que você vai acabar se comportando. Isso porque pensamentos de derrota, pensamentos negativos, pensamentos de impureza, vai gerar o que na sua vida? Uma vida de derrota, uma vida de negatividade, uma vida de lascívia. Isso é óbvio. Porque é isso que a sua mente vai permitindo ser povoada, é disso que você vai beber, é disso que você vai viver. Talvez em algumas áreas da sua vida não foram para frente, tem tantas variantes para isso, mas talvez uma das variantes é porque você começou a dar ouvidos e permitir que a tua mente fosse banalizada com esse tipo de sugestão. E isso vai ocorrer porque a sua mente está povoada dessas coisas. Mas aí eu vou lembrar aquilo que Paulo também fala em Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que é de boa fama, se há algo de excelente ou digno de louvor nisso pensais. O que Paulo está dizendo? Se você encher a sua mente com as coisas que vêm do alto, a resposta externa nas tuas ações, atitudes e comportamentos serão de acordo com aquilo que a tua mente está cheia. Começa a andar com rodinhas de piadistas, para você ver o que dali a um pouco de tempo você vai estar contando. Começa a andar com pessoas que meu Deus, vários comportamentos ruins, para você ver que num determinado tempo você se torna. Porque isso vai bombardeando a mente. Agora, se há algo de excelente, digno de louvor, no que é nobre, correto, puro, amável, de boa fama, nisso nós devemos pensar, conforme Paulo está nos dizendo, com certeza eu digo para cada um de vocês, isso precisa ser a nossa busca constante. Busca constante. Isso não é algo que eu faço só nos domingos à noite, e agora daqui a pouquinho nas quartas-feiras, ou nos grupos de discipulado de terça, Mulheres em Movimento, discipulado à noite e quinta à noite. Não. Isso tem que ser algo constante, e com certeza, quando você começar a viver essa realidade, uma mente renovada pelo Espírito começa a ser formada, e então esta mente renovada te coloca em rota para aquilo que Deus tem para a sua vida. Romanos 12, 2, Paulo já falou, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar, comprovar. É interessante esse texto, porque Paulo vai falar de experimentar e de comprovar. Porque você só sabe se uma coisa é boa ou não quando você experimenta. Eu costumo experimentar de tudo, né? Eu lamento muito, né? Isso, né? Mas tem, como é que é o nome daquela comida que vocês fazem na Bahia, que é bem apimentada lá? Acarajé, né? Eu estive na Bahia agora, início do ano, me deram acarajé para comer, meu Deus, 3 dias que eu... Não cheguei, não, porque colocaram sem pimenta, mas particularmente eu não gostei, talvez porque não fizeram mais ou menos, tal, não sei, mas eu experimentei para ver como é que tem esse gosto. Então eu experimentei e eu comprovei que para mim não foi bom, mas tudo bem. Mas tem tantas coisas em Deus que nós devemos experimentar, por exemplo, tudo aquilo que nós experimentamos, nós homens, esse final de semana. E nós não só experimentamos, mas nós comprovamos o quanto foi bom. E aí, eu vou aprender que tudo aquilo que eu experimento em Deus e comprovo que é bom em Deus, eu vou começar a entender que aí eu vou viver a sua boa, agradável e perfeita vontade. Porque a minha mente está cheia disso. Então nós vamos entender, queridos, começa a entender que hoje, o maior campo de batalha, como eu já te falei, para nós cristãos, aqui tem uma diferença. Me ocorreu isso agora. Para os cristãos, para os discípulos, tem uma diferença. De entender que o nosso maior campo de batalha hoje, que existe, é a nossa mente. Por que para os cristãos e para os discípulos? Porque o crente, porque a Bíblia diz que até o diabo crê em Deus,
O crente nominal, aquele camarada, aquela pessoa que, não, eu indo, domingão, está tudo certo, e depois eu me acerto com Deus, para ele não faz diferença. Ele saber ou não, se a mente dele é um campo de batalha. Não faz diferença. Agora, para nós que estamos em Cristo Jesus, quantos estão em Cristo Jesus aqui? Não, vou perguntar de novo. Só se 3 me responder, certo? Quantos cristãos em Jesus nós temos aqui? Amém. Então nós vamos entender que isso aqui é uma realidade para as nossas vidas. É uma realidade para as nossas vidas. Então vamos lá. Efésios 6, 12, o apóstolo Paulo vai dizer assim, aliás, eu vou falar e você vai repetir comigo. Diz aí comigo, pois a minha luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Agora repete assim comigo, esses é que são os meus inimigos. Eles é que são. Então deixa eu definir algumas verdades a respeito desse texto de Efésios 6,12. Primeira verdade. Você vai repetir de novo comigo, para você exercitar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, amém? Você já experimentou que toda vez que você fala, parece que você grava mais fácil? Não é verdade? Eu, pelo menos, quando eu leio a Bíblia, eu leio em voz audível. Então repete comigo assim, a minha luta não é contra pessoas. Então, querido, a tua luta não é contra o teu patrão, a tua luta não é contra o teu cônjuge, a tua luta não é contra o teu filho, a tua luta não é contra o teu irmão da igreja, a tua luta não é contra aquele camarada que está tentando puxar o tapete no trabalho, a tua luta não é contra ele. Nós não combatemos adversários físicos, embora muitas vezes Satanás usa os próprios para vir nos confrontar ou nos afrontar. Eles se apresentam, aí vão se apresentar como aquele chefe xarope, como aquele cara que está tentando te prejudicar em tudo. Então você precisa entender que nós não combatemos adversários físicos, mas nós combatemos aquilo que age muitas vezes na vida deles, que através da vida deles vem para nos afrontar e nos empurrar para um lugar de medo, nos empurrar para um lugar de discussão, nos empurrar para lugares que nós não queremos e ou desejamos estar. Aí eu pergunto para você, quem é que está por trás dessa situação? Quem é que está por trás de agir e de usar pessoas para levantar guerras contra as nossas vidas? Quando a palavra diz que a luta não é contra as pessoas, mas que aquilo que está agindo na vida delas. Quem é que está por trás disso? Satanás. Ele mesmo. Satanás, com toda a sua corja de espíritos imundos. E quem é esse tal de Satanás? Quem é esse cara? Perguntinha mais infantil, né? Sabendo que todos vocês sabem quem é o cara. Mas vamos só lembrar de uma coisa. Satanás é o enganador. Satanás é um mentiroso. Satanás é um cara ardiloso, é um demônio ardiloso, que se levanta com as suas estratégias para fazer única e exclusivamente aquilo que João 10,10 nos fala, que veio para roubar. Esse é o adversário das nossas almas. Esse é aquele que se levanta todos os dias. Lembra daquele desenho do... O que nós faremos hoje? Conquistar o mundo? Pink Cérebro. Hoje eu estou bem Cartoon Network. O que vamos fazer hoje, cérebro? Conquistar o mundo. Se Satanás dormisse e ele acordasse no dia seguinte e alguém perguntasse para ele, e aí, chefe, o que nós faremos hoje? Os demônios dele. Conquistar a mente das pessoas. Conquistar a mente das pessoas. Porque uma vez que a gente conquistar a mente, nós conquistamos e dominamos todo o resto. Esse é aquele que se levanta e nos provoca guerras. E onde ele começa a roubar e matar, a destruir? Na nossa mente. Gente, entenda uma coisa. Todos nós temos uma área de fraqueza. Sim ou não? Todos nós temos uma área de fraqueza. Só que quando nós submetemos essa área de fraqueza ao Senhor, Ele vai nos fortalecendo. Ele vai nos dando graça.
Ele vai nos sustentando. E você vai vencendo. Você vai vencendo. Até um ponto em que Satanás, ele sabe que naquela área ele não te derruba mais. Porque você entregou para o Senhor. O Senhor foi restaurando, transformando, mudando a sua vida e você se fortaleceu naquilo. Então você agora já, aqui ele não me derruba mais. Ainda que nós sempre devemos estar vigilantes em relação a isso. Porque a Bíblia vai dizer vigiai e orai. A Bíblia também diz que aquele que está de pé cuide para que não. Então, ainda que eu esteja fortalecido naquela área da minha vida, vamos manter, olho nele. Mas ainda que isso seja uma verdade, você precisa entender que quando ele não consegue acessar uma área de fraqueza na sua vida, ele vai começar nela, na mente. 1 João capítulo 5, verso 18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge, não toca. Você já ouviu essa expressão, né? Não, aqueles que estão em Cristo Jesus, o maligno, o mal não toca. Amém? Ok. Mas você já parou para pensar o que é isso tocar? Porque quando nós falamos atingir, desculpa pastorzão, segura aí, segura na cadeira aí. Quando nós falamos em atingir, nós pensamos isso aqui, né? Vem na mente. Quando nós pensamos em tocar, nós pensamos isso aqui, certo? Só que não é o que o texto fala. Porque a palavra atingir ou tocar é uma palavra grega, aptomai. E essa palavra grega, aptomai, ela está falando sobre o inimigo não conseguir se firmar em mim. O inimigo não conseguir se apegar em mim. O inimigo não fazer morada em mim. Então não é só a questão do toque. É a questão, se fosse assim, Jó não teria sido tocado. O que o Senhor falou para ele? Olha, pode, só não toque na sua vida. Mas tocou com lepra, tocou com um monte de outras coisas. Então quando aptomai, ele é uma realidade na nossa vida, ou seja, o maligno não toca, o maligno ele não nos atinge, está falando que o maligno não faz pouso em nós. O maligno, ele não pode fazer em nós morada, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no... A não ser, lembra daquela analogia? Analogia daquele, não deixa de ser. Quando Jesus fala sobre um ninho sobre a cabeça, não deixa o passarinho fazer um ninho sobre a cabeça lá, é disso que ele está falando. Porque tentar fazer um ninho na sua cabeça, está falando de mente, gente. De controle, de autoridade sobre a sua mente. Está falando de mente. Então fazer um ninho na sua cabeça depende de quem de Satanás não fazer. Depende de quem? De nós. Show, passarinho. Depende de nós. Depende de nós darmos a ele o controle da nossa mente, dos nossos pensamentos. Por isso que Paulo vai dizer, rapaz, pensa nas coisas que são do alto. Pensa em tudo que vem do céu, pensa em tudo que vem da glória, pensa tudo que vem da eternidade, enche o teu coração e a tua mente com essas coisas. E aí Satanás não vai fazer morada, um ninho na sua cabeça. Ainda dentro desse versículo, de 1 João 5,18, se não é em nós, aliás, tem um detalhe, Satanás só vai realmente fazer morada se há legalidade ou brecha. Se houver legalidade ou brecha, meu irmão, ele entra e faz o estrago. Mas quando nós estamos fechadinhos no Senhor, isso não pode acontecer. Então, se não há uma legalidade, se não há uma brecha, Satanás, então ele começa o grande papel dele. As sutilezas, os sugestionamentos, aquilo que nós conhecemos por lançar setas contra a sua mente. Nós precisamos, antes de qualquer coisa, lembrar que João capítulo 8, verso 44, vai nos dizer que ele é o pai da mentira. Quando ele não consegue nos atingir aonde ele quer nos atingir, ele vai começar um processo de sugestionar na sua mente algumas coisas. Vou te dar um exemplo. Poxa, querido,
O irmão lá passou por mim, nem olhou na minha cara. Acho que ele não gosta de mim. Acho que ele não vai muito com a minha cara, não. O cara nem viu. Passou. Aí você está lá no trabalho. E aí você olha assim, poxa, aquele cara lá está fazendo mais do que eu, ele está tentando tirar o meu lugar. E o cara não está nem aí para você, está fazendo o trabalho dele. Ele está tentando tirar o meu lugar, ele está tentando aprontar para cima de mim. Só vai sugestionando. Vai lançando a setinha dele, bem devagarinho, bem sutilmente. O pastor não vai com a minha cara. Nossa, o pastor não vai com a minha cara, não me dá oportunidade, não passa por mim, às vezes não me vê. Não vai com a minha cara, não. Vai lá. Ele geralmente começa a setar a nossa mente mentindo sobre as pessoas, mentindo sobre as circunstâncias, sugestionando para vocês, na nossa mente, que uma situação, uma circunstância, no cônjuge, nos filhos, no trabalho, na igreja, ele começa a sugestionar. Tem certeza que é isso? Agora, sabe qual é a coisa pior, gente? Quando ele começa a sugestionar a respeito de você mesmo. Esse é o pior. Porque, sabe por quê? Quando é a respeito de alguém ou de alguma coisa, se você é uma pessoa que tem... uma pessoa que não deixa... eu não sei qual a expressão usar sem você me interpretar errado. Não é uma pessoa que não deixa barato a coisa, não é isso que eu quero dizer. Mas também é... Mas, Alex, você tem alguma coisa contra mim? Porque você passou ali, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Você vai lá e resolve. O Alex, não tenho nada. Opa, então se ele não tem nada, é coisa do capiroto, pé redondo, pé de grelha. É do cara lá. Agora, o pior é quando ele começa a sugestionar a nosso próprio respeito. Cara, você não consegue. Não, imagina, cara, você é um derrotado. Olha, você já... está se levantando, cara? Faz 2, 3 meses que você caiu no mesmo pecado. Como é que você acha que você vai resistir agora? Você está entendendo? E aí ele começa a setinha dele. Não, eu vou para cima, eu vou estudar porque eu vou passar nesse concurso. Tem certeza? Você já fez 4 vezes, você não passou nenhuma. Gente, é a coisa mais incrível do mundo. Ele vai sugestionando sobre pessoas, sobre situações, sobre circunstâncias, e você não percebe essa estratégia sutil. Ele é rasteiro, ele é dissimulado, ele vai enredando, ele vai te jogando, e você vai indo. Não, realmente o Tony não gosta de mim. Não, imagina, o Rafael não. Ah não, a minha esposa só pensa mal de mim. O meu marido não me ama. Para. Está na hora de você então dar um passinho para trás e dizer, Senhor, o que está acontecendo? Minha cabeça está um turbilhão. Por isso que, de novo, Paulo vai dizer, pense nas coisas que são do alto. Pense nas coisas que vêm de cima. Satanás não vai plantar na sua mente uma informação destruidora de uma única vez. Sabe, a respeito de alguém ou de alguma coisa. Bum! Não, ele não vai. Ele vai fracionando essa informação. Ele vai fracionando. Batalha na mente. Ele vai te induzindo, ele vai te conduzindo, ele vai criando um padrão de pensamento na sua vida, ele vai criando um padrão de pensamento na sua mente a respeito das coisas, a respeito das pessoas e, como eu falei, a respeito até de você mesmo. De que você não pode, que você não vai, que você não vai conseguir, que mais uma vez você vai ser derrotado, você não vai se levantar dessa situação e por aí vai. Dúvidas, suspeitas, questionamentos, teorias conspirativas, o mundo está conspirando contra a minha vida. Não, é Satanás setando a tua mente e você não se deu conta disso ainda. E esse camarada ele é tão sutil que ele faz uma pintura enganosa sobre pessoas, até muitas vezes sobre os cônjuges, familiares, irmãos. Ele faz uma pintura enganosa, ele te apresenta algo enganoso a respeito das circunstâncias, das situações, te levando a pensar, te levando a imaginar até mesmo o pior de você mesmo. Rapaz, eu sou ruim mesmo, hein? Sabe aquela coisa de você não conseguir se olhar no espelho porque você tem vergonha até de se olhar no espelho? Não se deixe enganar. Muitas vezes nós estamos numa guerra feroz nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, porque nós não consideramos a eficiência do nosso inimigo. Pastor, o senhor só está falando nele? Não. 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, o apóstolo Paulo falou, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos as suas intenções, os seus ardis. Ou seja, o que Paulo está dizendo é o seguinte, considere
Considere o inimigo das vossas almas. Leve esse cara a sério. Ele não brinca com você, meu irmão. Ele não brinca com você. A gente tem o costume de dizer, show Satanás, show Satanás. É claro que no nome de Jesus ele tem que sair, mas não brinque com isso. Ele é muito sério nas coisas que ele fala, e nós somos muito pouco sérios nas coisas que nós fazemos. Na mesma medida, nós deveríamos agir ou reagir na mesma medida da seriedade da nossa vida cristã, tanto quanto ele é sério em querer nos destruir. Ele não brinca com a nossa destruição. O papel dele é se levantar para nos destruir por completo. E isso vai começar na mente. Então, para nós caminharmos para o final, você precisa entender uma coisa: esse camarada, ele é um excelente estrategista. Afinal de contas, ele está há milênios sobre a face da terra estudando a humanidade. Milênios estudando comportamentos. Ele te conhece, ele me conhece, mas somente aquele que nos criou nos conhece melhor ainda. Somente aquele que nos criou sabe das nossas necessidades, das nossas debilidades, e ele sempre estará nos apontando uma direção que nós devemos seguir. Desde que a minha mente esteja povoada, cheia, completa, abundante das coisas que são do céu. Satanás sabe do que você gosta, sabe do que você não gosta, ele conhece as suas fraquezas, ele conhece os seus medos, ele sabe do teu temperamento, e muitas vezes ele vai usar isso, as suas inseguranças, ele conhece tudo isso. E por incrível que pareça, talvez você estranhe um pouquinho essa fala, Satanás tem um ponto forte, que nesse aspecto ele nos dá um banho. Paciência. Ele é paciente. Ele não vem de passo uma rasteira de uma vez. Ele vem construindo um caminho. Ele é muito paciente. Ele vem. E a gente vai indo vai caindo nessa. Então, em nome de Jesus, eu digo para você: você precisa se posicionar de uma forma feroz em relação a este campo de batalha chamada mente. Não dá mais para ficar achando que isso é coisa da minha cabeça. Muitas vezes não é. Pastor, como é que ele age então? Com as suas ações sutis, pacientemente, o nosso inimigo, ele vai erguendo muralhas na nossa mente. Ou seja, aquela expressão que nós tanto conhecemos, ele vai construindo fortalezas na nossa mente. Vou te dar um exemplo de fortaleza na mente. Quando você em todo momento, você diz a si mesmo, eu sou um fracasso. Isso é uma fortaleza. Já está lá. Eu sou um derrotado. Isso é uma fortaleza. Já está lá. Eu sou ignorante, eu sou burro. Mas como eu sou burro? Está lá. Está lá. E às vezes até são palavras lançadas por nossos pais na nossa infância. Satanás ouviu, opa, legal. Eu vou começar a construir uma fortaleza na mente desse camarada. É uma das coisas que a gente trata bastante aqui. Então ele vem e ele constrói essas fortalezas. Agora, queridos, entenda, isso não é da noite para o dia, não é de hoje para amanhã. É um trabalho de meses e até anos. Mas ele vai, se ele te encontrar espaço na sua mente, ele vai criar essas fortalezas. Pare para pensar quantas pessoas estão presas em cativeiros e fortalezas na mente a respeito de si mesmos e não conseguem mais avançar, fluir, progredir, serem felizes por conta dessas fortalezas que já se instalaram, afirmando mentiras a respeito de você mesmo. Então, meu querido, deixa eu afirmar algo para a sua vida. Essa é só a primeira parte. Quando nós concluímos essa mensagem, eu vou um pouco mais além, eu vou um pouco mais profundo, mas eu precisava te dar uma pincelada, eu precisava te dar uma pavimentada nesse caminho para que você entenda que nós estamos vivendo em guerra. E o principal campo de batalha que Satanás tem usado contra o povo de Deus é a nossa própria mente. O Senhor quer quebrar essas fortalezas que estão na sua mente? Deus quer quebrar essas fortalezas que você, mesmo sem saber, se permitiu ser construída na sua mente. E que hoje te atrapalha. E que hoje te amarra. E que hoje faz com que você simplesmente não progrida. Não avança. Deus, eu trabalho tanto, eu faço tanto, eu me esmero, mas eu não dou certo nesse negócio. Deus, o que está acontecendo?
ao ponto de a pessoa começar, cara, eu não presto para isso mesmo. Pronto, já está instalada uma fortaleza ali. Quantos entenderam? Quantos entenderam? Você entendeu? Gente, por que essa palavra? Por quê? Por que falar sobre isso? Porque eu quero, assim como o Senhor Jesus deseja que você viva uma vida livre. Uma vida próspera. E eu não estou falando disso. Eu estou falando prosperidade na alegria, no espírito e na alma. Prosperidade da alegria dentro de casa. Prosperidade de pensamentos puros. Porque para mim isso é prosperidade. Sair de um lugar de cativeiro e ir para um lugar de liberdade, isso para mim é ser próspero. Por que é essa palavra? Porque o Senhor Jesus, Ele quer destruir, derrubar, aniquilar essas fortalezas que têm te amarrado, que têm te prendido. Quando nós formos concluir essa palavra, você vai entender ela. Aí você vai ver onde nós vamos chegar e como fazer isso. Tá, pastor, como é que eu quebro esse negócio todo na minha cabeça? Você vai saber. Como é que eu vou impedir que você vai saber. Calma lá que você vai saber. Amém? Cadê a banda? Banda! Eu vou convidar você a ficar de pé. Querido irmão, eu vou orar por você. Ou melhor, eu vou orar com você. Você vai me ajudar a orar. Isso não é uma afirmação. É apenas uma possibilidade. Eu não estou afirmando. Mas tem alguém, não vou chamar ninguém para frente também. Tem alguém aqui que tem enfrentado essas lutas na mente, de pensamentos? Rapaz, essa coisa que volta e meia fica dando voltas aqui dentro. Tem alguém que tem vivido isso? Tem? Oxe. Então você que tem vivido isso, coloque a sua mão sobre o seu... coloque a sua mão sobre a sua cabeça. E você só vai orar assim: Senhor Jesus, eu te peço, ó Deus amado, por favor, a partir de hoje, me ajude a eu viver uma vida com uma mente liberta. Eu escolho, eu decido a entregar a minha mente e os meus pensamentos para o governo do Espírito Santo. Senhor Jesus, venha ser Senhor dos meus pensamentos, da minha mente. Eu oro a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.